Bem-vindos ao maior canal de finanças e empreendedorismo do Brasil. Comigo no podcast com Tainara Araújo. E o meu convidado de hoje, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele. Hoje eu recebo um cara que domina não só o asfalto, mas a mente e o coração de quem vive no surf skate. É isso mesmo? É isso mesmo, tá correta. Maravilha! Criador do método Shark Method, é Isso, isso? Presidente da ANSS e isso. é referência em cenário muito além da técnica. Matheus Tubarão está aqui para abrir a mente de quem acha que skate é só manobra. É isso mesmo? Perfeito. Então seja bem-vindo ao podcast, Muito Matheus obrigado pela Tubarão. Meu, muito oportunidade. bom, cara, ter tu aqui, né? A gente tinha marcado, aí não deu certo. Verdade. E hoje foi. Ainda bem, Maravilha. graças a Deus. Tamo aí. Vamos falar um pouquinho sobre surf skate, sobre essa nova modalidade aí. Que bom. Então me fala como é que foi da onde foi que surgiu esse apelido Tubarão, né? Que chama Matheus Tubarão. Tubarão foi uma história bem bacana. Tava com uns amigos pegando onda, tava surfando, tava no mar. A gente tinha acabado de entrar no mar e eu vi uma barbatana passando. E na hora que eu vi a barbatana, eu fiquei com medo, obviamente, de ser um tubarão. Sim. E comecei a remar pra fora do mar e fui passando e avisando meus amigos. Falei, meu, acabei de ver um tubarão, vi um tubarão. E saí, fui embora, né, meu? Vi que ninguém saía, fiquei esperando um pouco, fiquei olhando pra ver se viu o tubarão de novo, né? Sinalizar quem chegasse ali. Enfim, fiquei com medo ali do bicho, né? E fui embora pra casa. À noite, quando eu saí pra encontrar com esses mesmos amigos aí, eles começaram já a vir com a resenha. Ó o tubarão, e meio que fingia que tava fugindo de mim e começaram a me zoar de eu ter tido medo e ter saído do mar, ter deixado de pegar um dia de altas ondas por conta do medo de tubarão. Não briga. Eu fiquei bravo, aí comecei a xingar de volta, né? A chamar cada um pelo apelido que tinha. E essa foi se repetindo, isso foi se repetindo, isso foi se repetindo. Até que ficou tubarão. Eu acabei Ai, aceitando e me apropriei do nome e levei pra vida. que maravilha. E faz o tal Total, sentido, né? Total total, sentido. total. Maravilha. E a gente falou aqui sobre o surf skate, né? Que Isso. você é o presidente, né? Como é que foi que surgiu essa oportunidade? Como é que foi que ela veio pra sua vida? Bom, o surf skate ele surgiu de um momento bem ruim na minha vida. Eu tava passando por um momento delicado em que meu pai estava bem doente, acabou que veio a falecer. A minha empresa, eu tinha uma empresa de filtro purificador de água, também estava cambaleando. E eu dando atenção pro meu pai, eu realmente deixei de lado. Junto veio crise financeira, dificuldade de levantar de novo o negócio, o ânimo foi caindo, enfim. E num momento de real desespero, assim, eu não queria mais surfar, eu não queria mais jogar bola, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Eu entrei numa loja acompanhando um conhecido meu e a proprietária da loja estava na hora colocando um skate comum, assim, longboard, numa promoção assim absurda, tipo de R$ 800 por R$ 150. E eu ouvi Caraca. ela, põe isso aí que era amostra, tá sujo, não sei o quê. Queima aí, põe pra queima de estoque, queima de vitrine, enfim. Sim. Eu ouvi ela falando, na hora que eu ouvi aquilo, me deu um estalo. Eu falei, pô, remar na ciclovia à noite com somzinho, não preciso falar com ninguém, pelo menos eu respiro um pouco, porque eu tava ficando só enfurnado dentro de casa, tava percebendo que isso me fazia mal. Enfim, peguei esse longboard, comecei a remar pela ciclovia, conheci um amigo, conheci outro que tinha um longboard, começamos a nos reunir frequentemente para andar de longboard. E ninguém perguntava nem da minha empresa, nem do meu pai, porque não me conhecia muito, enfim. E eu estava conseguindo sair desse buraco. Até que chegou um rapaz do Havaí com esse tal de simulador de surf que eu nunca nem tinha ouvido falar. Caraca, Que é olha. um skate diferente do skate tradicional que todo mundo está acostumado a ver e do longboard também. Ele tem um eixo na frente, o truque, que ele possibilita curvas acima do comum, que são feitos pelo skate tradicional, que não são executados pelo skate tradicional. Então, quando eu percebi aquilo, na infância, adolescência, quando não tinha onda, a gente queria surfar, a gente pegava o skate para fingir que estava surfando. Quando eu coloquei os pés sobre esse equipamento, eu meio que tive um déjà vu, não, uma nostalgia.
Sim. Porque eu senti que aquilo que não era tão perfeito de se executar com o skate tradicional, que tinha os truques duros, com esse skate agora era. Ficou perfeito. Maravilha. Então eu vi que ali tinha uma possibilidade, que ali tinha alguma coisa para ser explorado. E num primeiro momento, a alegria, a necessidade de passar aquilo para o maior número de pessoas se tornou gigante dentro de mim. Eu já estava com 30 e poucos anos, 37 anos, 36 para 37 anos, 2016 mais ou menos. E eu sabia que eu tinha que fazer aquilo num tempo, né? Porque até então a minha cabeça, eu já estava velho. Não vai ligar. Não tinha mais tempo de muita coisa, né? Tudo aquilo de ruim acontecendo. A gente pensa isso, né? Quando É. chega nesse ideia assim. E o skate simulador de surf, o surf skate chegou na minha vida no momento em que ele serviu de impulso, né? Porque daí eu revolucionei minha vida através do surf skate. Através de trazer esse conceito pra galera, de simular um surf até a noite, no asfalto, numa pistinha, se encontrar, trocar ideia, trocar informação, se autoanalisar e ver o que a gente podia Da junto hora. melhorar. Então a gente foi criando uma comunidade ao redor desse novo esporte que surgia. Porque como esse equipamento é um equipamento novo, também não tem uma modalidade oficial a ser praticada com esse skate, né? Então a gente viu que ali tinha um universo gigante a ser explorado. Maravilha. E foi daí, então, que você criou o seu método, então, não? Veio Isso. Então, vai. Veio junto, né? Conta aí. Porque a princípio eu vi a necessidade de divulgar, de trazer num período curto de tempo que eu tinha, por ter já 36 para 37 anos, atingir o maior número de pessoas possíveis com aquela possibilidade de surfar fora da água, de surfar no asfalto. E conforme eu fui fazendo isso, obviamente que você vai tendo que trazer um amigo que não sabe muito, você passa uma dica, você passa outra. Inclusive, a minha atual esposa foi a minha primeira aluna. Porque ela, para se aproximar de mim, a Bruna, que você conhece, Sim. ela se usou desse subterfúgio de que queria aprender a andar de skate. Eu comecei a ensinar, eu ainda não era profissional disso, não ganhava vida com isso, não vivia disso. Mas comecei a dar os primeiros passos para ela, as primeiras dicas. A gente acabou se aproximando, namorando. Hoje a gente tem uma E família constituída. eu já vi alguns vídeos dela Ela anda muito bem, bem. ela anda bem. Ela Manda manja, muito ela bem. manja. Anda com as crianças, andou com todas as crianças na barriga. Hoje todas as crianças andam também. Muito bom, muito É. bom. E daí, nisso, conforme eu fui ensinando as pessoas próximas, sem nenhum objetivo ali, a não ser fazer com que a pessoa andasse, realmente descobrisse aquilo que me fazia bem e que aquilo fizesse bem para ela também, junto ali o pessoal ao redor foi percebendo esse dom para ensinar. E eu mesmo não tava com o olho para isso, não tava com a lupa nisso. Até que o pessoal, né, os amigos, pô, por que você... A empresa quebrada, eu precisando trabalhar, e meio que dava uma reclamadinha, falava, cara, tá difícil esse negócio, porque a empresa quebrou. Até que um amigo, num momento de descontração, eu falei, pô, por que você não dá aula? É o que dá aula, mano, tá maluco? Como assim dá aula? Ele, meu irmão, e a gente no encontro de surf skate que a gente fazia toda semana. Que a gente começou a fazer um encontro toda quinta-feira da semana tinha um encontro. E a gente reunia uma galera, trazia as empresas, sorteava hambúrguer, camiseta, boné. E juntava uma galera assim sempre, né? Num belo de um dia, eu falei isso pra ele, deu uma reclamadinha da situação financeira, de trampo, que tava difícil. Ele, pô, começa a dar aula. Eu, mano, não tem jeito pra isso não. Aí ele virou pra mim e falou bem assim, olha quanta gente andando aqui, tá vendo ali, ó? A Bruna andando, mostrou isso. A Ellen, mulher dele. A outra pessoa andando. A menina ali, ó o rapaz, tá vendo? Eles chegaram aqui, eles não sabiam, quem ensinou foi você. Eu olhei pra ele assim com uma cara de, nossa, A mente a mente se abriu. explodiu. Caracas, é mesmo. Na hora que ele eu sei falou isso, ensinar. ó, até arrepia agora. Na hora que ele falou isso, caraca, brother, você tem razão. Eu falei, meu irmão, você tem um talento aí, você não tá percebendo. Uma galera que tá andando aqui, foi tu que ensinou. Ninguém sabia andar com simulador. Você foi desenvolvendo, você foi aprendendo, você foi passando, tá todo mundo andando bem aí, porque tu ensinou, tu pegou na mão de uma galera, as crianças andando aí, tudo tu que deu as dicas, tu que fez andar, cara. Tá louco que você não sabe ensinar, mano? Eu falei, nossa, isso nunca passou pela minha cabeça. Depois, então, daqui pra frente, que não saia mais. E dali pra frente eu fui começando a ver, começando a estudar, fui atrás de curso, de técnica, de formação, de aprendizado. Fui aprendendo, fui construindo, né, tudo um embasamento técnico e fui desenvolvendo através disso uma metodologia de ensino que a gente tem hoje, que a gente consegue ensinar
Pessoas aí de 0 anos, partindo das minhas filhas, né? Com certeza. Até a idade que a pessoa se sentir confiança, quiser vir, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. O aluno mais velho que eu tenho hoje tem 75 anos. Caraca, isso não brinca. É, porque a gente consegue justamente, através dessa dinâmica de treino, através dessa metodologia, eu desenvolvi junto a alguns equipamentos, antes de chegar no surf skate em si, com as rodinhas soltas e já ir deslizar, eu faço toda uma preparação, eu crio toda uma memória muscular, eu desenvolvo os sentidos que a pessoa provavelmente ainda não desenvolveu através de equipamentos seguros, em que a pessoa tem confiança em se soltar mais, em ajustar um posicionamento, ajustar o pé, colocar o tronco no lugar certo, flexionar as pernas o tanto que tem. Então eu faço toda essa preparação primeiro fora do skate em si, andando com as rodas livres. A pessoa desenvolve, cria uma segurança num equipamento que tem uma certa mobilidade, mas uma mobilidade controlada. Dali até o final da aula, rapidinho, ela já tá deslizando sozinha com o skate. Caraca, que top, hein? Pra você, durante a criação dessa metodologia, qual que foi o momento mais desafiador? O momento mais desafiador foi a minha maior dificuldade, justamente pelo lance de ensinar, que eu nunca tinha trabalhado com isso, apesar de eu ter empreendido em muita coisa, eu sempre vendi produtos, né? Eu sempre tinha algo para vender, não o serviço. Ou quando eu tinha o serviço, era um serviço agregado. Por exemplo, eu trabalhava com filtro e purificador de água com vendas, e eu agreguei sequencialmente a manutenção. Então eu vendia um serviço agregado, era relativamente mais fácil. Mas ter que vender o ensinar foi essa parte do calcular Sim, preço no meu no serviço, seu serviço, sim. em valorizar o serviço. Essa parte eu posso falar para você que foi a parte que eu tive mais dificuldade. De valorizar o meu próprio trampo. De você ver que você tinha que ali algo assim de muito valor, mas de que forma que eu vou passar para a pessoa que isso aqui realmente tá valendo o que eu O tô investimento. dizendo. Perfeito, perfeito. Maravilha. E eu tinha esse bloqueio, era dentro de mim. Demorou para eu perceber que era meu, né? Porque a gente vê, vou falar para a pessoa que custa 50, a pessoa, nossa, já não quer pagar nem 50. E, meu, 50, né, lá atrás, quando eu comecei, 50, meu, não é muita coisa. E a pessoa desvaloriza aí, porque era algo. Meu, hoje tem muitos professores a nível Brasil, pelo mundo, espalhados fazendo isso. Mas quando eu comecei, não tinha. Não tinha ninguém. Então era algo justamente que era muito difícil de você valorizar, porque que nem um professor que dá aula de reforço de matemática já é meio que tabelado, padrão, você sabe, tipo, vai variar 10, 15% para mais ou para menos de um para o outro. Mas algo que você tá chegando agora, que não tem nem propaganda, não tem resultado ainda, porque tá tudo do zero, né? Foi muito difícil de começar a comercializar isso, né? Essa foi definitivamente a parte A de parte colocar mais. valor no meu trabalho, foi uma parte Foi. bem complicada. Eu acho que pra grande parte né? É mais fácil você pôr o valor em um produto do que pôr no seu próprio serviço. E quando é que foi que se tornou um ponto de virada? Isso em você, que você viu, não, é isso aqui e eu não vou recuar. Esse é o valor. Aonde é que foi que virou essa chave que você viu e você teve que jogar isso pra fora? Então, o que me fortaleceu bastante foi quando eu comecei a ter uns resultados mais palpáveis com alunos que também se entregavam. Uhum. Porque, assim como existem vários professores, existem vários perfis de aluno. E eu comecei a ter resultado na prática, fora da água e dentro da água, com um aluno meu que estava passando ali da fase de 13 para 14 anos, em que ele não conseguia obter bons resultados nos campeonatos de surf. O pai dele me procurou, a gente começou a trabalhar técnica fora da água, repetição, a gente colocar ele em situações semelhantes
como se ele estivesse surfando, só que fora da água, numa pista de skate, em que a gente tem a rampa que se assemelha ainda mais a uma onda. E a gente começou a identificar, filmar, ver os pontos de deficiência, colocar e criar exercícios de melhoria e obter resultados dentro da água. Ele surfando, ele começou a desenvolver a técnica surfar mais bonito, com uma harmonia melhor dos movimentos. Com isso, ele começou a ter resultados melhores e chegar sempre nos top 3 ali, dos campeonatos que ele participou. Da hora, hein? Então, ali, com isso, eu comecei a realmente ganhar confiança para cobrar, mandar o valor e sustentar o que eu estava falando, porque eu era o primeiro a duvidar. A real é essa. Caracas, Eu era o primeiro a duvidar. fogo, Enquanto você não tem. Falando de mim, né? Mas enquanto eu não tinha um resultado realmente palpável ali para poder. Para mim mesmo, eu não conseguia me vender com convicção. Aí, a partir do momento que eu conseguia ter resultado, que eu comecei a ver resultado dentro da água, uma pessoa que realmente estava fazendo com que o método funcionasse, ali eu bati o pé no chão, firmei os alicerces e fiz até um reajuste para mais na tabela. Eita, coisa boa, hein? E durante esse momento, teve algum momento em que você pensou em filme, ó, não vou mais fazer isso? Se teve, o que foi que te fez não dar esse passo, a não querer existir? Me conta aí. Cara, Somente teve teve esse teve. momento. Não foi uma vez. Uhum. E eu acredito seriamente que todas as pessoas de sucesso passam por esse momento e não tem como falar que depois você não passa de novo. Sempre que dá uma crise, que você tem que reformular, ou que você se sente estagnado, não tem como falar que você não pensa em parar, porque você vai ver todas as variáveis, né? Se você viu uma variável que seja, ou seja, sair da onde você está ali, você já pensou em desistir do que você está fazendo. Então, eu acredito que a gente, nesse rumo de sucesso aí, de vitória, pensar em parar faz parte da caminhada. E o que é que te puxa pra dizer, não, eu não vou parar? Eu acredito que eu sou predestinado para isso. Eu tenho uma gratidão muito grande com o surf skate, com a modalidade, com o equipamento, com a história que eu construí, não só a minha pessoal e particular, com a minha família, com o meu empreendimento no surf skate, mas onde o surf skate chegou e está hoje, aonde pode chegar. Eu sei que onde o surf skate chegou e as vidas que ele transformou, mesmo que a pessoa nem saiba que eu existo, mas um dia ele foi tocado pelo surf skate, eu sei que eu tenho participação naquilo. Porque eu lutei pra caramba lá atrás, antes de empreender, antes de dar aula, antes de ser professor, instrutor, antes de ser presidente. Eu só acreditei que aquilo ali era grande e que muita gente podia praticar porque ia mudar a mente de quem praticasse. Ia salvar uma vida. Quando eu comecei, eu fiquei 3 anos fazendo surf skate, encontros toda semana, correndo atrás de apoio, de patrocínio, de sorteio, de brinde, de pista, de melhoria, de falar com prefeitura, com órgão público, com as entidades, de realmente revolucionar o cenário. As pistas estavam abandonadas, a gente conseguiu reformar a manutenção, não tinha campeonato, não tinha mais uma cena desse esporte aqui, a gente conseguiu construir isso. Isso era municipal aqui, se tornou regional na Baixada Santista, se tornou estadual São Paulo, se tornou nacional Brasil. E daí as conexões vieram, porque já tinha uma célula lá na Nova Zelândia, já tinha uma célula pequena na Califórnia, grande na Califórnia, que foi onde tudo começou, aliás. Já tinha um outro pedaço em algum lugar e aquilo foi se juntando. Hoje a gente tem uma comunidade mundial do surf skate. Hoje a gente tem um reconhecimento já com uma nova modalidade que está se fundamentando com regras específicas. Então, além de toda a minha parte empresarial, eu tenho essa parte em que eu fiz com que o surf skate acontecesse como modalidade por gratidão ao que o surf skate proporcionou na minha vida, que foi uma revolução. Muito bom. Me fala, qual que é o hábito diário do Matheus Tubarão que é inegociável? E se você não fizer, assim, você acha assim que as coisas não vão se sair bem? Ou então, se não tem isso? Meu primeiro hábito é abrir os olhos e agradecer.
Eu acho que todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu falo é obrigado a Deus. Abri o olho, tô vivo, respiro. Aí eu começo a agradecer tudo que tá mais próximo, né? Minha família, minhas filhas, minha esposa, minha casa, meu lar. Mas um hábito que eu adquiri há pouco tempo, muito obrigado, Guilherme, inclusive, Guilherme de Brito. e que não pode Nós faltar. dois somos Nós dois gratos. somos gratos. Cara, Guilherme, eu um sou muito. obrigado especial aí pra você, cara. Você transforma vidas. Você tem o dom. Verdade, verdade. E um hábito que eu tenho hoje, que se eu não faço, eu sinto falta, é o 5K todo dia. Caraca. É a minha meditação diária. Eu Eu- oro, eu agradeço a Deus, agradeço ao Pai pela vida, agradeço tudo antes, né? Peço o que tenho que pedir, mas o 5K virou Virou, né? realmente Meu, parte da minha meditação, da foi minha oração. muito bom. Mas diz aí, olha, eu não sabia como era bom ver o mar antes do 5K. Sério, porque eu não ia à praia. E eu só fui somente após isso. De fato, também pra mim mudou. Isso foi É, muito bom. é. Foi muito bom. É um hábito que me ensinou mais sobre disciplina, sobre Disciplina, né? responsabilidade, Você muda muita coisa. sobre se contrariar. Eu sabia, eu já estudei muito sobre o hábito de se contrariar, mas eu confesso que estava um pouco estagnado. E com o 5K eu voltei à atividade de me contrariar ali no presencial, no físico, no Sim. emocional, sabe? Então o 5K é um hábito que vem revolucionando minha vida e é novo. Que maravilha. Se tudo viesse a acabar hoje, tô falando de redes sociais, de marca, de prancha, de tudo isso que você trabalha. Quem é o Matheus Tubarão? Matheus Tubarão é um pai, é um marido, um filho, grato por poder ser um pai, um marido, um filho. Matheus Tubarão é um revolucionário de mim mesmo. Eu acho que a coisa mais gostosa que tem na vida é a gente poder se reinventar, né? Então eu acredito que Matheus Tubarão é um pai, um filho, um marido abençoado e um revolucionário incontrolável. Acho que é isso. Que maravilha, bom demais. Muito bom mesmo. É, eu quero. Eu sei que tem o skate e tem o Surf. isso. Qual que é aquela diferença do skate para o surf skate? Assim, pra alguém que não sabe de nada igual eu. Sim, estou com. Não sei o que é. Me diz aí, qual que é essa diferença? Tá, a maior diferença que se pode falar para quem tá assistindo é justamente o skate ou o longboard, que a gente já conhece há anos, a gente precisa remar, que é tirar um pé do skate, empurrar e ficar com o outro pé no skate, empurrar o solo e pôr o skate em movimento, ou o longboard em movimento. Você dá uma, duas, três remadas, embalou o skate, você sobe com os dois pés e desliza. O surf skate, você não necessariamente precisa remar. Só de você subir com os dois pés e começar a fazer a movimentação corporal, você põe o skate para andar. E essa movimentação corporal adequada, coordenada, ela é justamente o mesmo movimento que a gente faz em cima da prancha dentro do mar para se manter na parte de maior energia da onda. Então, só com a mobilidade do corpo, sem tirar um pé do skate, você põe o surf skate para andar. O skate tradicional e o longboard não, você necessita de dar uma remada. Então, acho que a maior diferença que pode evidencializar isso para quem está nos assistindo e não tem muita experiência é isso. Que maravilha. E de fato, isso é para qualquer pessoa, né? Qualquer Igual você pessoa. falou, né? Desde de quando está na barriga ainda até. Criança, adulto, jovem, pessoas mais idosas, que quem pensa que não tem mais idade, vem pro surf skate. Maravilha. Eu costumo fazer uma analogia bem bacana, que o surf skate, ele se assemelha um pouquinho à dança. Né? Se você fizer de forma segura, com um profissional, usar os equipamentos adequados, capacete, uma joelheira, um protetor de pulso,
porque não deixa de ser algo que é radical, né? Que tem uma movimentação. Então, nada melhor do que a gente prever, caso tenha um pequeno tombo, alguma coisa, a gente não se lesionar. Mas eu costumo comparar com a dança, porque você também precisa de coordenação, de ritmo, né? Você, até com uma musiquinha no ouvido, você consegue fazer a movimentação no surf skate no ritmo da música que você está ouvindo. Então, o mesmo prazer em que a gente, né, em que a grande maioria tem em fazer uma dança, em se ritmar, em dançar com alguém, o surf skate também proporciona isso. Porque você vem em busca de se redescobrir movimentos, movimentações, expandir limitações que você tem de movimentação, de equilíbrio. Então, muita gente justamente vem achando que não é capaz e tudo mais. E na hora que vem através de uma metodologia adequada, com segurança, e se permite, se descobre que é muito mais capaz do que pensa, que é o cérebro realmente que mantém a limitação. Que maravilha. E até tira até medo, né? Também, nem tem Sim, pessoas que têm trabalha medo. muito isso. O skate isso é comprovado cientificamente, tem estudos, não sei se tá para você agora as fontes específicas, mas tem estudos que comprovam Sim. que a prática do skate, do surf, desses esportes mais radicais que exigem movimentos antinaturais para nós, que nos colocam em contato direto com medo, com receio, com limitações. Isso aumenta, né, a prática disso, a insistência nisso, porque quando você sobe no skate, a primeira sensação de quem nunca subiu é: nossa, eu não fui feito para isso não é para mim, isso Vou cair aqui, vou vou cair. machucar, tô... é isso E ao mesmo. se contrariar e insistir para fazer aquilo, não é só um trabalho físico, mas é um trabalho mental. Mental, é. Você não fortalece, não cria só memória muscular, mas você se propõe aos novos desafios justamente de superação de medo, de limitações de movimento. Então isso te coloca num nível mental acima de quem não pratica em definitivo, né? Tem o Maravilhoso. lance do skate do não desistir. Você cai, levanta e vai de novo. Então, a maior lição que tem para todas as idades do skate, tem um monte, mas a maior, a mais raiz, digamos assim, do skate, é justamente o não desistir. Se você caiu, levanta e tenta de novo. Então, pô, uma lição máxima da vida, né? A gente começou falando de se reinventar. É isso mesmo. O skate, o espírito do skate é esse, é você se reinventar a cada queda. Maravilha. Durante essa jornada teve a... Eu creio que sim, que teve diversas, mas alguma história, assim, que chegou até você, em que a pessoa te falou: "Olha, isso aqui é com você, com o que você me ensinou, me mudou isso aqui". Teve alguma, assim, que te falaram que te marcou? Sim, a gente tem diversas, né? No processo, a gente já está há quase 10 anos nisso, então a gente teve diversos depoimentos de pessoas que se transformaram, que conseguiram executar alguma coisa, né, no decorrer do processo de estar aprendendo surf skate. Seja no âmbito físico e técnico do esporte, né, do objetivo principal que vem, mas teve muitas pessoas também que saíram de maus momentos por conta do esporte. Tem um conhecido meu, amigo meu hoje, o Atos, que foi um processo assim. Ele estava também num processo de depressão, né, num momento ruim da vida dele, em que ele estava com os problemas pessoais, estava sobrecarregado, né, de problemas. E o surf skate foi uma válvula de escape, foi um respiro ali para ele, foi onde ele conseguiu, através do esporte, se reencontrar, né? Criar ali uma ferramenta para se livrar do que fazia mal, e foi onde ele começou a justamente encontrar um caminho para sair dos problemas pessoais que ele enfrentava. E ele veio atrás de mim, me procurou pela rede social, justamente atrás do treinamento, né? Atrás do Shark Method. E conforme a gente foi conversando, foi criando empatia, eu fui abrindo um pouquinho da minha história para ele. Teve um momento ali em que a gente, conversando já o lado pessoal, a gente se emocionou, a gente estava trocando ideia disso, ele se abriu comigo. E foi mais uma dessas histórias divinas que a gente encontra no meio do caminho,
que me marcou bastante, que foi parecido com a minha, né? O surf skate resgatando uma vida da depressão. Que maravilha. Se você pudesse falar do seu eu, do começo da sua jornada até agora, o que é que você iria dizer? Eu tenho muito orgulho de mim, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já enfrentei. Eh, Hoje tá vivendo do surf skate, tá tendo o estilo de vida que eu tenho, realmente eu rompi diversas barreiras, porque isso nunca foi bem-vindo, tanto na minha família, quanto nas pessoas mais próximas, quanto nos ambientes em que eu frequentava e trabalhava, tanto que eu ia surfar escondido, eu andava de skate escondido. Sério mesmo? Eu ia com a prancha dentro do carro pra ninguém ver, porque, o que que vão pensar? Não vão fechar um negócio comigo, vão achar que eu sou Uhum. moleque. Eu tinha isso, né? Meu pai tinha, mais antigo, tinha esse lance, né? Esse Essa visão, preconceito, sim. essa visão. Uhum. Antes dele falecer, ele conseguiu tirar isso por terra. Ele até Maravilha. me elogiou, falou: Meu, o brilho que você tem de andar de skate com teu filho, cara, é máximo, isso é divino, enfim. A gente conseguiu se resolver antes da partida dele, as coisas que a gente tinha pendente. Mas isso partia de dentro da minha própria casa, né? Então eu carregava isso enraizado em mim mesmo. Então não tem como você combater algo externo, porque é interno. Então, eu ter passado por todo esse processo, de ter saído de uma depressão, de ter mudado de vida, de ter construído a minha vida, sustentar a minha família através justamente do que eu queria esconder de todo mundo até meus 30 e poucos anos. Então, eu tenho muito orgulho realmente dessa minha trajetória, de quem eu me tornei e de cada fasezinha que eu passei. Eu tenho muito a agradecer só. Obrigado, obrigado a Deus. Amém. Amém. Se a sua vida fosse um 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 documentário, qual o nome que seria esse documentário? Mateus, o revolucionário da sua própria vida. Mateus Revolucionário da Sua Própria Vida. Muito bom. E o porquê que seria esse o nome? Porque quem saiu do fundo do poço que eu tava é uma revolução. Eu realmente estava falido mental, espiritualmente, fisicamente. Eu, eu não me sustentava, eu tava realmente num processo definhando realmente, né? E se eu não tivesse encontrado o surf skate, se eu não tivesse me motivado em mostrar isso pra uma galera, e com coração mesmo, sabe? Porque eu nunca vi oportunidade de negócio. Isso foi uma decorrência dos fatos. Então, eu acho que trazer esse espírito de revolucionar a própria vida através de algo tão bom quanto o surf skate, eu acho que isso é uma mensagem bacana. Isso eu acho é um legado que eu gostaria de deixar. Então, falando de legado, se você pudesse escrever uma frase no muro gigante, qual que seria essa frase? Que deixaria o seu legado ali para sempre, do Matheus Tubarão. Ame mais, perca menos tempo odiando e pratique o surf skate, ele salva vidas. Maravilha. Quando eu te vejo falando sobre isso, né, que você faz, que é a sua profissão, e eu vejo que vai muito além da sua profissão. Eu vejo que ele mexe com o seu emocional Sim. Na hora que você tá e falando, eu com tô. o espiritual. É. Em qual momento que foi que isso, ou então isso veio com o passar, ou então teve algum momento que você viu que, opa, isso faz parte, isso é o meu emocional e é o meu espiritual. Porque eu vejo isso, que isso está nos seus olhos. Eu fui linkando. Eu fui realmente rompendo, assim como se fosse uma cebola, eu fui tirando as cascas.
né? Eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu tinha vergonha, eu era velho, né? Aí eu fui vendo que não era bem assim, né? Que eu achava que eu tinha que seguir um padrão de comportamento Hum, imposto pela tá. sociedade. E através do surf skate eu fui me libertando disso. E conforme eu fui me libertando desses preconceitos que eu mesmo tinha comigo, eu fui justamente rompendo os meus limites. Limites de criação, limites de percepção, limites profissionais, né? Então, eu acredito que esse amor que eu carrego pelo surf skate foi justamente porque ele foi uma das maiores ferramentas de transformação na minha vida. Tudo partiu dali. Hoje, quem eu sou, a família que eu tenho, o homem que eu me tornei, o surf skate chegou depois de um processo iniciado coisa de 10 anos antes. Então eu tava, digamos, no meio do processo. Quando o surf skate chegou, eu tava pronto para receber aquilo. Por mais que eu tava depressivo, que eu tava mal, eu tinha que estar daquele jeito para receber da forma que eu recebi. Então o processo foi muito coração. Eu era um cara que eu era encrenqueiro, eu arrumava confusão por qualquer coisa, sabe? Eu não era um cara de muita fé. E através do surf skate eu fui mudando esses conceitos. Eu fui me descobrindo realmente que não tem limite para criatividade, não tem limite para mente, não tem limite para o que você acredita e para o teu sonho. Eu era um cara que eu era limitado a sonhar antes do surf skate. Sério É, mesmo? Caracas. eu tinha medo de sonhar. Não te imagino assim. Eu tinha medo de sonhar porque eu tinha medo da frustração, do mal que a Hum, frustração podia me Uhum. trazer se eu sonhasse, se eu almejasse e se eu não conquistasse, se eu não chegasse. O maior sonho da minha vida nunca foi ser o cara dono daquela casa, dono daquele carro, dono daquele não sei o que tem. Não, o maior sonho da minha vida foi ser pai de família. Foi ser homem de família. Foi ser um marido exemplar, um pai exemplar. E através do surf skate eu consegui chegar nisso. Eu consegui conquistar o meu maior sonho. Então, eu só tenho que devolver pro surf skate tudo que o surf skate me proporcionou. Que maravilha. Muito bom, viu? Ouvir isso. Eu gostaria demais, sabe, que você deixasse para quem está ouvindo a gente uma mensagem, sabe, do Mateus, o Mateus de quem ele é e o Mateus profissional. Bom, o Matheus Pessoa pede para vocês acreditarem nos seus sonhos, estarem sempre atentos aos pequenos sinais, é eles que te dão, te traçam no caminho. Fique sempre atento, confie nos sinais, esteja atento e busque, acredite. E não se limite a sonhar. Sonhe, sonhe, sonhe o máximo que você puder. Visualize seus sonhos acontecendo e eles vão acontecer. E o Matheus Profissional é que eu tenho uma metodologia de ensino segura, confiante e que não só isso, mas através do esporte que eu ensino, você consegue realmente mudar a tua vida. Ter uma nova perspectiva de vida através do esporte. Não só através do esporte que eu ensino, através da minha didática, você pode me procurar aí para aprender o surf skate, mas através do esporte de forma geral. O esporte transforma vidas. Pratique surf skate. Surf skate salva a vida, salvou a minha. Maravilha. O teu Instagram? Instagram, Mateus com TH, underline Tubarão. Mateus, underline Tubarão. Matheus, vou te falar, viu? Eu estou aqui emocionada, cara. Ah, valeu, eu também tô. Emocionada, porque a vibração que você joga sobre esse assunto quando você fala sobre isso é muito alta. Ah, É valeu. muito forte. Deu Obrigado. que, olha, que venha crescer. Eu sei que já é grande, mas que venha crescer muito mais. Amém, amém. Venha Deus crescer muito abençoe. mais e que muitas pessoas venham ser alcançadas, mudadas através a sua vida e disso que você criou, que é o Shark Method. Maravilha, tá bom? E olha só, é,
O Matheus, ele falou assim que ele se achava velho, né, para poder É, é. começar, né. E você viu aqui hoje que não, isso está na sua mente, assim como ele falou que ele teve que romper, né, que estava ali na mente dele. Você viu que tudo é possível ao que crê, ou seja, foi a fé Amém. deu em que ele depositou ali e naquela confiança que disse: "Não, espera aí, eu posso". E uma coisa boa também que você falou, de dar ouvido a quem te falou: "Opa, tu tem o dom É, de ensinar". Então escute quem vai te jogar pra cima. Quem vai te puxar pra baixo, não dê ouvidos. Porque se ele tivesse dado ouvidos a quem talvez dizia: "Ó, isso aí é coisa de menino, não é coisa de homem", ele não estaria com esse gigantesco trabalho que, além de ensinar, também liberta e salva vidas. isso Então que aí. isso venha, sabe, servir de uma grande lição aí para você. Não é tarde, comece hoje mesmo aquilo que você está aí na sua mente para já começar, não é É não, isso Matheus? aí, perfeito. Maravilha, aí nós vamos então ficar por aqui. Nos encontramos na próxima quarta-feira, às 20h aqui no podcast. Você sabe com quem? Comigo, Tainara Araújo. Até lá.